Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão do dia 6 de agosto de 2019 da Egrégia Quinta Turma do Colégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. O doutor Júlio teve um pequeno atraso no trânsito, deve estar chegando por agora. E nós vamos começar, então, a pauta desse jeito. Acabou de chegar. Cumprimento, em primeiro lugar, os meus pares, a ilustre representante do Ministério Público, aos senhores advogados e senhoras advogadas presentes, aos estudantes de Direito e estagiários que acaso estejam aqui fazendo seus estágios, aos nossos companheiros, colegas, funcionários da casa. E vamos começar, então. Eu vou, em primeiro lugar, apresentar os sobrestamentos que serão feitos. Não é privilégio de ninguém, não. Na sala do Dr. Júlio, de 14 horas, sobrestamento do RO número 0011015-47 de 2017. Na sala do Dr. Paulo Maurício, o RO 0010547-22 de 2017. Na sala do Dr. Manuel Barbosa, o 0010591-98 de 2018. 0011405-55 de 2016. E o RO 0012090-64 de 2017. E, finalmente, da sala do Dr. Paulo Maurício, de 1412, o RO 0011407-66.2018. O doutor Júlio, ele infelizmente atrasou hoje, né, certamente por problema de trânsito, mas a gente fica sempre sobressaltado, achando que a aposentadoria saiu e o doutor vai aparecer aqui para dizer que veio, mas não veio, né? Nós estamos assustados. Mas não trabalho. Nós ficamos assustados sempre. Em primeiro lugar, não. Posteriormente, eu gostaria de colocar em votação a ata da sessão próxima passada. Aprovado. Estando todos de acordo, considero a mesma aprovada. Há um pedido do doutor Elias, que tem um compromisso, e hoje nós não temos processo à distância, então nós vamos dar preferência ao doutor Elias, que ele tem um compromisso inadiável e inafastável, então nós vamos chamar. Pode fazer o pregão. Na sala do excelentíssimo, 14.3, na sala do excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. 14.3. O processo é o 22 da pauta, que é o 10.926-67-2018. Recorrente: Danivan Aparecido Ferreira Dantas, RN Comércio Varejista S.A. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Elias Nagy Neto pela segunda recorrente pela RN. Doutor Manuel Barbosa, por gentileza, quando tiver condições, Danivan. A leitura da conclusão do voto. Isso. Senhor presidente, eu conheço dos recursos. No mérito, nego provimento ao recurso da reclamada e dou provimento parcial ao recurso do reclamante para majorar a indenização por danos morais pelo assédio moral para R$ 6.000 e acrescer a condenação e indenização por danos morais decorrente de uso uniforme com logotipo no valor de R$ 2.000. As parcelas referidas têm natureza indenizatória e não estão sujeitas à contribuição previdenciária. Doutor Elias, com a palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente, na ilustre pessoa
em que cumprimento os demais pares integrantes dessa egrégia turma, senhora representante do Ministério Público do Trabalho, senhoras secretárias, serventuários, colegas presentes. No caso do recurso da empresa reclamada, com todo o respeito aí pelo voto iminente, Sua Excelência, desembargador relator, nós não entendemos que houve qualquer vexame ou humilhação por parte do reclamante, do Devani. Até pelo contrário, coisas de trabalho, impulso, cumprimento de meta, isso é atinente a todo ramo de vendas, né? Sempre o gerente procura entusiasmar a equipe. Olha, o gráfico está descendo, olha, o gráfico está subindo. Nós não temos isso como humilhação. Mormente também, essas épocas juninas, em que o empresariado do ramo de eletrodomésticos procura um incremento em suas vendas, de uma cidade do interior como Etioflotone, onde ocorreu onde houve a reclamação trabalhista e o trabalho desenvolvido pelo reclamante, a pessoa se portar dessa forma, com trajes típicos da época natalina, nós entendemos, com todo o respeito, pelo entendimento diverso de Sua Excelência, que isso não atinge em nada a honra do reclamante. Até pelo contrário, há um incremento de vendas e chega a ser até uma tradição, mormente de uma cidade do interior de Minas, como é Etioflotone. Então, com relação ao assédio moral, aos adereços, nós entendemos que deve ser revista essa posição e não impor à empresa reclamada o pagamento dessa indenização. Quando menos que esse valor seja minorado. Com relação à rescisão indireta pleiteada, nós entendemos, Excelências, e isso está patente, não houve uma imediatividade no caso de responsabilizar a empresa empregadora. E, inclusive, está havendo, com todo o respeito, um bis in idem. Veja bem que o empregado trabalhou lá aproximadamente aliás, foram esse caso ele trabalhou 11 anos na empresa. Para ele vir reivindicar uma rescisão indireta, sob a alegação que a empresa fez ele usar adereços, que a empresa, com o intuito de incrementar metas de vendas, colocava gráficos para baixo e para cima. Ora, 11 anos depois que ele foi enxergar isso e veio pedir a rescisão indireta, é uma justa causa no empregador. Então, a imediatividade não se faz presente. Depois de 11 anos, eu vou à Justiça do Trabalho, 11 anos de trabalho, para dizer que eu não estou contente, que o adereço está me incomodando, que a meta não foi cumprida, data máxima vênia. E, inclusive, a empresa foi punida. Houve uma indenização atribuída em primeira instância pelo uso dos adereços, pelo alegado assédio moral. Aí, então, a empresa está sendo punida 2 vezes. Ela é motivadora da dispensa e ela arca ainda com a indenização. Data máxima vênia. Então, com relação à rescisão indireta, por muito mais razão, Excelência, ausente o pressuposto básico, elementar, que é a imediatividade. 11 anos de trabalho é uma vida desempenhada numa empresa. E, ao final desses 11 anos, eu vou e peço uma despedida indireta, motivada pela empresa, data máxima vênia. Com relação ao recurso da empresa, do reclamante, nós entendemos que nada a ser colocado no deferimento do recurso, a não ser aí o que Sua Excelência já considerou.
Então, por essas razões, principalmente no tocante a essa despedida indireta, gostaria que fosse reavaliado por Sua Excelência, o digno desembargador relator, e não fosse acompanhado por Vossas Excelências. É assim que se pede justiça. Pois não. Doutor Manuel. Senhor presidente, eu mantenho a proposta de voto. Eu tenho uma reserva muito grande quanto à rescisão indireta. E nesses 11 anos, não foi a mesma gerência, não foi o mesmo tratamento. Foi no final do contrato que isso aconteceu. Ele pede rescisão. Mantenho a proposta de voto. Essa questão de usar adereços, não custava nada pegar uma autorização do empregado, fazer um acordo com eles. Não tem nada nesse sentido. Mantenho a proposta de voto. Pois não. Doutor Júlio. Estou com o relator, doutor Otávio. Eu apenas tenho uma restrição só. Eu manteria a indenização pelo dano moral decorrente da cobrança abusiva de metas estabelecida na sentença de origem. É o único óbvio que eu considero no voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Então, portanto, eu vou ficar vencido nesse aspecto, que eu manteria a sentença nesse particular. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator, exceto no que tange a majoração da indenização em razão da cobrança de metas, que eu manteria o valor original. Doutor Eli, Próximo. tem mais um. É o 31 da pauta, nesta mesma sala. É o 11.196-91-2018. Recorrentes Fabiana Gonçalves da Silva Martins e RN Comércio Varejista S.A. Também está escrito para sustentação oral o advogado Elígio Nazis Neto pela reclamada. Esse caso repete o outro, né? Repete. Inclusive da mesma vara de origem. Doutor Manuel, por favor, para a leitura da conclusão do voto. Só um minutinho. Fabiana. Nesse caso aqui, eu estou conhecendo e mantendo a sentença. Doutor, pode falar. Excelência, estendendo os cumprimentos aos demais integrantes, da mesma forma, a sustentação ela se restringe ao fato de, com todo respeito, não concordar com a rescisão indireta, com a despedida motivada pelo empregador, pelas razões já expostas no caso anterior. Nós entendemos que os pressupostos não estão batendo, principalmente essa imediatividade. Um foi à justiça, o outro correu para fazer praticamente o mesmo pedido, o mesmo procurador, na mesma vara, data máxima vem. Gostaria que fosse revisto aí a posição. É assim que se pede. Doutor Manuel? Mantenho a proposta de voto e, quando mais de um empregado reclama da mesma situação, é porque ela existe. Doutor Júlio? Com o relator, doutor Otávio. Dessa vez, eu estou inteiramente de acordo com o relator. Muito obrigado, Excelência. Dessa forma, Inclusive então, pela deferência. Aí Imagina. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Boa tarde. Obrigado, doutor. Uma boa tarde. Passaremos agora à sala de 14.2, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires, com uma preferência advogado de Divinópolis. O processo é o 51 da pauta, que é o 11.373-18-2018. Recorrentes, Vaz Representações Eireles, Stone Glass Granito e Vidros Nacionais Importados Limitada. Recorrida Clésia Elizabeth de... Não, está certo. Clésia é o recorrente. Está escrito para sustentação oral o advogado Cleófas Pereira da Silva pelas reclamadas. Recorridas, né? Boa tarde, doutor. Recorrente. Doutor Paulo Maurício, por gentileza, para a leitura da conclusão do voto. Pois não, presidente. Estou conhecendo o recurso e negando o provimento. Trocado é lá. Doutor, com a palavra pelo tempo regimental. Se quiser, né? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor relator. Boa tarde, membro do Ministério Público, demais servidores, demais aqui colegas. Boa tarde, especialmente o representante da empresa, que especialmente me acompanhou de Divinópolis, senhor Claudiano. Boa tarde. Data máxima vênia
eu discordo do relator, igualmente discordo da sentença de primeiro grau que condenou em partes a empresa ao reconhecimento do vínculo da data de abril de 2015 a maio de 2018. Por que em partes, Excelência? Para ficar claro o esclarecimento do que aconteceu, nesse caso especificamente, eu vou dividir em 3 situações. Primeira situação, que vai de abril de 2015 a julho de 2016, realmente a empresa não assinou a CTPS do reclamante, mas, em fase de defesa, reconheceu o reconhecimento do vínculo e se comprometeu a assinar a carteira em eventual decisão. A segunda etapa, que vai de julho de 2016 a maio de 2017, a carteira foi assinada e não se fala-se em controvérsia de reconhecimento de vínculo. Entretanto, eu peço especial atenção a Vossas Excelências, principalmente em relação ao acordo firmado entre reclamante e empresa em meados de 2017, conforme e-mails juntado pelo próprio reclamante, firmado que, após aquela data, o reclamante iria trabalhar de forma autônoma como representação comercial. E peço mais atenção ainda a Vossas Excelências, que não há como concordar em não haver uma dedução, compensação do acordo firmado. Peço Vossas Excelências atenção especial, principalmente ao depoimento pessoal do reclamante, aonde o mesmo, peço vênia para citação, falou o seguinte, que o depoente fez um acordo com a empresa VAS relativamente ao período 2016-2017, que, retificando, não se tratou de acordo, mas de rescisão contratual, que o depoente não se recorda qual foi o valor recebido em razão da rescisão do mencionado contrato. Pois, Vossas Excelências, o próprio reclamante fala que fez o acordo, recebeu, junta os recibos, sobre título acordo, foram juntados vários recibos datados de setembro de 2017, no valor de R$ 3.000, de novembro de 2017, de 2.000, de 30 de novembro de 2017, igualmente no valor de 2.000, dezembro de 2017, e peço Vossas Excelências nas questões de deduções e compensações, porque esses recibos estão escritos realmente acordo e assinado pelo reclamante. Esse valor total chega a R$ 16.900. Pois bem, como não haver uma dedução, uma compensação desses valores, se o próprio reclamante, em fase de depoimento, confessa que recebeu esses valores, Vossas Excelências? Portanto, requeiro que seja recebido e provido o presente recurso para que, reformando a respeitável sentença proferida para julgar improcedente o reconhecimento do vínculo posterior à data de 28 de maio de 2017, bem como reconhecer a remuneração àqueles constantes dos recibos outrora juntados até a data de 28 de 5 de 2017, bem como seja reconhecido, e aí realmente é o que mais importante há nesse recurso, que é a compensação, dedução dos valores pagos pelo reclamado ao reclamante nos recibos discriminados com a palavra acordo, corrigido a determinações aradas, sendo proferida decisão por esse tribunal. É o que se requer. Muito obrigado. Pois, doutor Paulo Maurício. Eu vou começar pelo fim. Se o próprio reclamante não conhece o valor que teria, em tese, recebido, a título de acordo, se ele fala que não foi acordo, qual que é a possibilidade de a gente mandar deduzir os valores que estão escritos exatamente acordo? Isso é que é a questão. Tem inúmeros documentos no processo. Pela ordem? Eu estou votando, doutor. Tem inúmeros documentos no processo de recibos. Tem realmente. Tem vários escritos acordo. Não sei nem do que se trata. Por quê? Simplesmente ele consta, isso o reclamante fala, inclusive,
na manifestação dele em relação a esses documentos que o juiz de primeiro grau perguntou, mas o que foi? Não, isso aí era a comissão que eu recebia. E ele tarjou acordo, os documentos, tem vários realmente, somei todos também, tem vários documentos e vários que a gente não sabe o que é. Então, data máxima, vendo, eu acho que o juiz de primeiro grau agiu corretamente. Em relação ao vínculo de emprego, a empresa não produziu uma única prova em contrário. Nenhuma. A prova é dela. Ela não provou nada, absolutamente nada. Então, eu estou mantendo a proposta de voto por isso. Doutor, se for esclarecimento quanto matéria fática, Vossa Excelência tem a palavra, caso contrário. Sim, Excelência. É só realmente em relação aos recibos. Por que questão fática? Porque existe realmente vários recibos nesses processos, que eu peço atenção especial. Existe recibos de pagamento, que a empresa não nega. O ônus da prova é dela, principalmente em relação ao fato modificativo. Só que o que acontece? Agora não se discute mais nem relação de emprego, é questão de dedução, é questão de justiça mesmo. Data máxima vênus, discordo do relator, porque nos recibos que não estão escritos acordos, a hora que ele assina, ele está assinando realmente com o título acordo. Espera aí, eu fiz um acordo posterior à assinatura, ele assina acordo, agora a empresa vai ter de pagar novamente? Né? Data máxima vênus não... Para esclarecer. Doutor Manuel Barbosa. Senhor presidente, eu louvo o esforço do doutor, do advogado, mas a questão de fazer as coisas em formalidade, antes de consultar o advogado, acontece isso. Porque, primeiro, representação comercial autônoma, não vi nem inscrição do reclamante no Conselho Regional. Não vi um contrato de representação. E a lei do representante estabelece uma série de requisitos. Então, fica essa coisa na informalidade e, lá na frente, quando acontece problema, o advogado tenta fazer a defesa, mas não faz milagre. E aí ele esforça, mas o que está feito antes não tem conserto. Em relação ao acordo, eu estou acompanhando o voto também do relator, porque nós temos duas regras, uma no artigo 477 e outra no 320 do Código Civil. Tudo que se paga tem discriminado direitinho. Esse acordo teria que vir por escrito o que estava pagando separadamente também, ainda que tivesse um documento só e depois o recibo parcelado, esse acordo. E não vi essa discriminação no processo. Acompanhe o relator. Doutor Júlio. Com o relator, doutor Taviano. Me parece que, doutor Paulo Maurício, me parece que não tem nem termo de Não, acordo, né? Só não, tem a só coisa, o recibo, né? o doutor foi até... Recebi o advogado da empresa lá no gabinete e foi muito fiel até. Realmente, o período não tinha como não negar o vínculo de emprego. Foi fiel com o que ele falou e realmente ele repetiu aqui. Eu voltei no processo para estudar o processo novamente e eu fiquei pensando, como que uma empresa, com todo respeito, nega o vínculo em determinado período, depois pede para deduzir um acordo? Como que fica? Porque o reclamante fala, eu não assinei acordo. Diz que era uma rescisão contratual. Você pega vários recibos lá de documentos, vários documentos do processo, vários têm um carimbo lá da reclamada como acordo. Ele não sabe, o reclamante não sabe quanto que recebeu. O reclamante, se é que tenha recebido o valor descrito lá na peça contestatória, porque ele fala, eu não sei quanto que eu recebi, e não sabe, porque ele não era empregado, começa por aí. Ele não era empregado, recebia comissão, não tinha carteira assinada, no outro período não tinha, mas tem um recibo de acordo, mas acordo, qual acordo? A gente precisa lidar com situações claras e evidentes. Nós não estamos aqui para ficar o tempo inteiro em dúvida. O juiz de primeiro grau averigou exatamente isso. Tem realmente vários documentos lá constando acordo. Ele fala que não é acordo. Não, isso foi pagamento. Então, data vênia, fica difícil. Já votei, mas Eu nem voto nesse processo. Né? Não, mas se é não porque é tem um interessante termo o de caso. acordo, Não tem nada. aí como é que faz, né? Não tem nada. quando advogava, eu só relatou um fato aqui. Teve um artigo do Délio Maranhão e Susequim na LTR, em março de 89, excelente, explicando exatamente a diferença entre um representante comercial autônomo e um vendedor empregado. Foi o melhor que eu li até hoje, todos os livros que eu li. Eu estava estudando para concurso e advogando simultaneamente. Guardei isso até hoje. Se a empresa ou o advogado lê aquilo lá, vai ver exatamente qual é a diferença entre um representante comercial e um vendedor empregado. Porque os traços comuns são muitos e os traços que definem o outro são muito pequenos.
Doutor, com todos os esclarecimentos possíveis e imagináveis, inclusive meu, que não participo do julgamento, Vossa Excelência fica, então, ciente de que o processo foi julgado por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator, e fica as nossas homenagens pelo seu esforço e pela sustentação feita na tribuna. Muito obrigado. E tenho certeza que doravante o cliente não fará outro contrato como esse. Será mais contemplado. Não, até na bem defesa, assessorado. Vai até na consultar. defesa consta. O setor contábil realizou os cálculos, uai. O Vai setor consultar contábil Vossa realizou. Excelência antes, com certeza. Uai. Vamos agora aos processos físicos, onde só há uma sustentação e 2 processos para assistir o julgamento. O primeiro processo é o 7 da pauta, que é 876-2014-112. Recorrentes: G. Silva Serviço e Instalações de TV a Cabo Limitada e Fábio Ribeiro da Silva. Recorridos os mesmos. Relator, excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Revisor, excelentíssimo desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires. Está escrita para sustentação oral a advogada Andréia Santos Silva, pelo segundo recorrente, pelo reclamante. Advogado ausente. Nesse processo não vejo nenhuma divergência, nem anotação de qualquer outra espécie, e a conclusão minha é a seguinte: conheço dos recursos ordinários da reclamada e do reclamante, e no mérito nego-lhes provimento. Doutor Paulo Maurício, como Estou de vota? acordo. Doutor Manuel Barbosa. Isso eu não voto. Esse aqui é o número da pauta? 2? 007, né? É o 07. Se eu não participo. Física. É físico. Ah, não. Estou de acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Há uma inscrição para assistir o julgamento no 16 da pauta, que é 840-2013 e 157. Recorrente: Sindisul, Sindicato dos Eletricitários do Sul de Minas Gerais. Recorrido: Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG e outras. Então, é só para assistir o julgamento. Doutor Paulo Relator, Maurício. excelentíssimo desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires. Revisor, excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Doutor Paulo Maurício, com a palavra, por gentileza. Pois não, presidente. Estou conhecendo do recurso e negando provimento. Doutor Manuel Barbosa. De acordo. Doutor Júlio. De acordo, senhor. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. A outra inscrição para assistir o julgamento no 6 da pauta é um RO 450-2011-019. Recorrentes: Caixa Econômica Federal e Oswaldo Ristoche Cobata. E recorridos os mesmos e Fundação dos Economiários Federais, FUNCEF. Relator, excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Revisor, excelentíssimo desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires. Eu estou conhecendo do recurso adesivo do reclamante e, no mérito, dando-lhe provimento para determinar que o cálculo do imposto de renda do autor seja feito sem a inclusão dos juros de mora apurados. Mantenho o valor da condenação porque ainda é compatível. É a minha proposta de voto. Doutor Paulo De Maurício. acordo, presidente. Doutor Manuel Barbosa. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Nos demais processos físicos, não há nenhuma anotação de divergência, então, portanto, considero todos julgados, inclusive os embargos de declaração, de acordo com os votos dos relatores, por unanimidade. E, dessa forma, então, ficam liberados os processos físicos para os gabinetes. Vamos voltar agora aos processos eletrônicos. Passaremos, então, à sala de 14 horas, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. O primeiro processo é o 5 da pauta, que é o 10.127-35-2018. Recorrentes: Tardes Daniel Gomes de Oliveira e recorrida Caixa Econômica Federal. Está escrito para sustentação oral o advogado Alexandre Espinosa Oliveira, pelo reclamante. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor Júlio, por gentileza, para a leitura da conclusão do Excelência, voto. estou conhecendo o recurso, das santas razões e negando provimento ao apelo. Doutor, tem a palavra pelo tempo regimental.
Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, senhor desembargador-relator, senhores desembargadores, serventuárias, demais presentes. Com a devida vênia à sentença e também a proposta de voto do eminente relator, o tema data vênia merece outro olhar, inicialmente em relação à aplicação da pena de revelia. Houve uma primeira audiência, nessa audiência o juízo marcou uma segunda audiência, que seria também inicial, e disse que as partes estavam dispensadas de comparecimento. Ok. Depois dessa audiência, teve uma nova intimação em que o juízo intima as partes, exige o comparecimento sob pena de revelia. O reclamante comparece na audiência, a reclamada não comparece. E o juiz entende que não há como se aplicar a revelia, porque teria dado esse despacho por equívoco da secretaria ou coisa que o valha. Mas o fato é que, durante a audiência, o reclamante esteve presente, inclusive à disposição do juízo, para consertar sobre o processo, como foi o que o juízo disse que faria nessa audiência. Então, data máxima vênia, numa primeira lição processual na faculdade, os professores sempre dizem, o processo anda para frente. Houve ali uma determinação para que houvesse a audiência, primeiro sem a presença das partes, depois tem uma segunda determinação do juiz, as partes precisam levar a sério. Eu acho que nenhum advogado jamais se arriscaria a dizer para o cliente, não, nós não precisamos seguir essa determinação do juiz aqui não, porque foi um equívoco da secretaria, ou coisa que o vale. Ou seja, com a devida vênia, a proposta de voto, a revelia é inafastável, insofismável com a devida vênia. Mas há também um outro motivo, excelência. Aqui é um caso de dispensa por justa causa em virtude de procedimento administrativo realizado pela Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica, com a devida vênia, faz esses processos administrativos de maneira inquisitória, decide lá apurar os fatos, tem uma comissão que é praticamente obrigada a apurar aqueles fatos. E aí vai essa comissão para apurar esses fatos. Foi o que aconteceu aqui. A comissão veio, o autor da ação estava afastado durante o curso desse processo por questões psiquiátricas, excelência. Questões psiquiátricas, estava afastado. Bom, mas o processo seguiu. O processo administrativo seguiu, ele foi dispensado, justa causa. Durante o curso do processo, quase todo o processo, ele estava afastado por questões psiquiátricas. O juízo diz, não, mas o advogado fazia defesa. Data vênia, esse procurador até gostaria de poder fazer uma defesa plena sem a presença do constituinte, mas é o constituinte que conhece, data vênia, os inúmeros normativos da Caixa, inúmeros manuais normativos que trocam diariamente, que o procedimento bancário exige essa cautela, essa, aquela outra, e é um banco público com regulamentação que muda de maneira bem dinâmica. E foi isso que aconteceu. O reclamante não estava presente de corpo e alma, porque estava afastado com auxílio-doença, mas aí o processo seguiu do mesmo jeito. Esse procurador disse várias vezes no curso do processo administrativo, não é possível fazer uma defesa cumprindo os princípios da ampla defesa, do contraditório perfeitamente, sem acesso à parte que pode prover ao advogado os insumos, porque o advogado não pode imaginar o que acontecia. Então, esse fato também é muito relevante, mas há muito mais, porque o processo administrativo em si, ele é completamente virulento, com o perdão da palavra, excelência. Porque ocorre que o processo se instaura, a Caixa Econômica faz inúmeras acusações no momento em que se instaura. Nesse caso, por exemplo, se dessa tribuna esse procurador foi esmiuçar detalhadamente tudo o que aconteceu, além de se perder nos inúmeros percalços ao direito de defesa que o procedimento administrativo trouxe, não vou conseguir levar a vossas excelências a verdade das ofensas nesse caso. Gostaria, portanto, com a devida vênia, de mostrar um exemplo do que aconteceu. Um exemplo que ilustra tudo o que aconteceu nesse processo administrativo. Então, em primeira análise, teve uma condenação em primeira instância, votando-se pela dispensa por justa causa. Esse processo vai para a segunda instância administrativa. Na segunda instância administrativa, eles decidem que ele deve retornar para a primeira instância para a realização de algumas diligências. Dentre essas diligências, uma delas seria a aferição se no módulo bancário de recebimento de depósito, né, o caixa eletrônico que recebe depósito das partes na agência, cujo gerente era o autor, se esse módulo tinha ficado desativado,
para privilegiar o correspondente bancário com o serviço de depósito. Bom, a comissão apuradora recebeu essa determinação e disse assim: se nós fizermos essa apuração, vamos constatar que o módulo foi utilizado. Então não tem utilização para o procedimento administrativo. A pergunta é, portanto, quando a apuração iria oferecer subsídios para dizer que o autor em nenhum momento privilegiou o correspondente bancário, simplesmente disseram que não era necessário porque ia apurar que a defesa estava correta. Aí o juiz de primeira instância diz assim, mas isso é irrelevante porque a condenação no procedimento administrativo tem outro escopo. Acho que o simbólico já descarta a irrelevância, porque simbolicamente já demonstra que o procedimento da Caixa foi todo viciado. Mas tem mais, Excelência. O que o juízo disse é que houve uma quebra de fidúcia, porque o reclamante ele teria feito um financiamento, teria participado do processo que compôs o financiamento do imóvel dele. Ele tinha um apartamento, vendeu esse imóvel para um terceiro e foi a Caixa que financiou. Então o juízo disse que esse foi o motivo, então que não deveria analisar mais nada. Bom, de um lado, de fato, o juízo tem razão, esse foi o motivo principal que norteou o procedimento administrativo. Mas de outro não foi o motivo singular ou o motivo único. Foi um conjunto de acusações. E há mais questões do procedimento administrativo, mas sobre essa especificamente, o que cumpre dizer é que o reclamante disse para o seu gerente, que é quem concede o financiamento, estou vendendo meu imóvel, a Caixa vai financiar desse terceiro porque ele apresenta as condições. Estou inserindo no sistema os dados, posso fazê-lo? O gerente disse, pode. Ele fez. O gerente, então, no momento de conceder ou não o financiamento, resolve conceder. E aí, o gerente é advertido e o reclamante é dispensado por justa causa, que quebrou a fidúcia. Que fidúcia foi quebrada? Ele avisou o gerente que ia fazer. Bom, aí a Caixa apresenta uma regulamentação, inúmeros manuais normativos que dizem que ele não poderia, por exemplo, substituir a avaliação que já tinha sido feita no correspondente sobre a condição de crédito do adquirente. Mas, Excelências, a testemunha que foi ouvida em juízo, a única que foi ouvida em juízo, porque todas as outras foram ouvidas sem prestar compromisso no procedimento administrativo, a única testemunha disse que é normal refazer avaliações, que uma avaliação que é feita no correspondente é refeita na agência. Essa mesma testemunha disse que a caracterização da renda informal é subjetiva e que mesmo que o sistema aprove, depois que o sistema aprovar, ainda assim, o gerente pode brecar. Ou seja, o reclamante foi dispensado por justa causa por um fato de terceiro. Ele não foi beneficiado com essa transação. Ele tinha um imóvel, vendeu o imóvel, não foi beneficiado. Simplesmente poderia ter vendido por outros meios, mas vendeu pela Caixa, que financia notoriamente inúmeros imóveis. E ele tinha um empréstimo com a Caixa, que ele saldou com os valores que ele recebeu desse financiamento, empréstimo que não era garantido por imóvel. E o próprio relatório de condenação diz que não houve prejuízo à Caixa. Não houve prejuízo à Caixa. Mas aí houve quebra de fidúcia, houve isso, houve aquilo, mas o fato é que esse procedimento administrativo, data máxima vênia, todo Doutor, viciado... Eu vou pedir que Vossa Excelência conclua, porque o seu tempo está esgotado. Está esgotado, Excelência? Está esgotado. 10 minutos. Está ótimo, Excelência. Eu gostaria de continuar, mas se está esgotado, está esgotado. Obrigado, Excelência. Não há como, porque o regimento do nosso tribunal sem problema, Excelência. É claro nesse sentido. Sem então, problema. nós não podemos violar o regimento. Com certeza, Excelência. Eu agradeço, então, e só requer provimento. Pois não. Doutor Júlio, com a palavra. Eu só apenas observo que a proposta de voto é longa, está bem fundamentada, está vendo, e entendo que os pontos discutidos no apelo não merecem provimento, principalmente a insistência de caracterização da revelia, que pelos elementos probatórios dos autos não se considerou esta revelia, a pretensa nulidade do processo administrativo, que eu também afasto, em longa fundamentação, uma vez que foi observado o devido processo legal, contraditório, e a própria justa causa em si, onde a sentença que eu transcrevo, ela deixa, sim, evidenciada a falta grave, censurável, praticada pelo trabalhador. Razão pela qual, atendo a esta fundamentação convergente, cuja fundamentação a ilustre advogado dela tomará conhecimento oportunamente, eu estou respeitosamente mantendo o voto.
Pois não, eu sou o segundo votante, prestei atenção, muita atenção à brilhante sustentação oral feita da tribuna, louvável o esforço do advogado. Agora, o que aconteceu foi o seguinte: o reclamante tinha um empréstimo na Caixa e talvez não tivesse apertado para pagar esse empréstimo. E aí o que ele fez? Ele resolveu, em conjunto com um correspondente da Caixa, fazer uma revenda fictícia do imóvel, que a venda é fictícia. O reclamante não saiu nenhum dia do imóvel. E, pelo contrário, o que ele fez foi o seguinte: ele pagava como se fosse aluguel a prestação mensal que era devida à Caixa Econômica Federal. Essa que é a verdade. E fez um contrato com a dona Anne, que era a dona, entre aspas, também, que ela não era dona, era uma outra, era o irmão dela que era dona, que era, aliás, amigo do reclamante. E fez então, um acordo para depois retornar. Tem uma divisão aqui no processo que fala em 2 anos e outra parte fala em 3 anos. Fazer a retrovenda, porque, segundo o reclamante, nesse tempo ele já teria arrumado recursos para devolver o dinheiro que foi pago à Caixa Econômica e liberar o imóvel e liberar da dívida da dona Anne. Essa aqui é a verdade do processo. Não existe mais nada além disso. O resto é filigranas que tentam modificar esse fato. Agora, o fato é esse, em suma é esse. E, lata vênia, eu entendo que, nesse caso aí, o que há é um conluio entre o reclamante e o correspondente bancário para fraudar, para receber um dinheiro que é indevido. Não se faz uma venda que não é uma venda. Então, se pedisse um empréstimo em nome da Anne e pagasse, enfim, alguma coisa nesse sentido. Agora, o que se tentou foi resolver dessa forma. E nós sabemos que os empréstimos da Caixa Econômica para compra de imóveis têm um percentual de juros muito menor do que do mercado. Então, evidentemente que foi essa a verdadeira intenção. E esses foram os fatos que foram comprovados no processo. O resto, conforme já falei, são filigranas, né? E, além de tudo isso, o gerente realmente participou por ter dado autorização ao reclamante de fazer dessa forma, de tentar, de alguma forma, resolver. E o gerente também foi punido. Não foi punido com justa causa, mas também foi punido. Então, eu entendo que o processo administrativo está perfeito e o ato demissional, data vênia, eu entendo também como perfeito. O reclamante usou da confiança que tinha em decorrência do contrato de trabalho para tentar tirar proveito próprio. E isso aí nós não podemos admitir, porque há uma quebra de fidúcia clara. Então, estou acompanhando integralmente o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Doutor Paulo Maurício. A gente preocupa sempre com essa questão do contraditório, que na turma nós temos, parece que até uma obsessão por todos, por obrigação funcional, mas tem a obsessão de a gente destrinchar essa prova. E a prova aqui não é favorável ao reclamante. Com devido respeito, uma materialidade e autoria aqui provada. E mais, me preocupou também a questão do contraditório, que o doutor disse que ele estava afastado. Na verdade, ele passou a afastar-se a partir da apuração do evento. Ele teve um quadro depressivo, está afastado, salvo engano, ou esteve afastado a partir de 2016. E, na verdade, foi quando abriram o procedimento de investigação. Então, além disso, ele estava acompanhado por advogado, sabia, realmente, a ampla defesa aqui foi exercida. Então, vou pedir vênia e a bela sustentação do ilustre advogado, estão acompanhando o relator e o revisor. Obrigado, Dessa forma, Excelência. então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Boa tarde, Muito Excelência. obrigado, doutor. Uma boa tarde. Próximo processo é o 23 da pauta, o 11.015-47-2017. Recorrente, Assistência Vale do Rio Doce Limitada e recorrido, Sindicatos Empregados em Funerária, Cemitério e Congênero do Estado de Minas Gerais. Não, esse foi sobre Estado, desculpe. Sobre Estado. Esse está sobre Estado. Hã? 15, 11.015, está esse sobre foi Estado. sobre Estado. Está certo, esse foi sobre Estado. O advogado não está também, não. É o 27 da pauta. 402.
27 da pauta é o 11.402-22-2017. Recorrentes. Aguinaldo Silva de Oliveira, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Está escrita para sustentação oral a advogada Michele Acácio Pacheco, pelo reclamante. Boa tarde, doutora. Boa tarde, excelência. Doutor Júlio, por gentileza, para a leitura e conclusão do voto. Conheço os recursos das contra-razões. Rejeito a preliminar suscitada pela empresa. No mérito, dou provimento parcial ao recurso autoral para conceder ao reclamante os benefícios da justiça gratuita. Ao apelo empresário, respeitosamente nego provimento e fica mantido o valor arbitrado à condenação em face da compatibilidade. Doutora, tem a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os demais presentes, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de pedir apenas reforma no tocante ao voto do eminente relator, que nos atende em parte, para requerer apenas que se considere a majoração dos danos morais arbitrados, tendo em vista que, em casos similares, o valor que foi deferido a título de danos morais restou entre 20 salários mínimos até mesmo 50 salários mínimos, conforme alguns julgados que nós colacionamos no recurso ordinário. Excelências, o recorrente ele é carteiro motorizado. E, em razão de trabalhar nessa função de carteiro motorizado, ele precisa transportar inúmeros objetos valiosos. Objetos valiosos no sentido de que possuem um certo interesse por parte de criminosos, tais como eletroeletrônicos, notebooks, vários produtos que são comprados pela internet e que são entregues pelo reclamante. Isso porque a atividade preponderante da reclamada, outrora, era simplesmente o serviço postal. Mas a reclamada mudou e ampliou suas atividades, passando agora uma atividade logística e transporte. Isso faz com que os carteiros motorizados eles ficam muito expostos, como é o caso do reclamante. Inclusive, ele foi vítima várias vezes de roubos. Um dos roubos, inclusive, com restrição da sua liberdade. O reclamante ele foi levado para um local ermo, e, naquele local, os criminosos, além de roubarem a motocicleta que ele estava, roubaram também os seus pertences pessoais, o que causou no reclamante, inclusive, um abalo psicológico e psiquiátrico enorme, a ponto dele precisar ficar afastado e tomando medicação recomendada pelo psiquiatra. Enfim, excelências, o que se pede é que se leve em consideração toda essa dor do reclamante e também a negligência da reclamada, porque não foi apenas um caso que aconteceu com o reclamante. Com o reclamante foram várias vezes ele foi vítima de roubos, tais quais os inúmeros carteiros espalhados pelo Brasil, que hoje se fazem uso de motocicleta, e, por causa disso, eles ficam muito mais expostos à criminalidade. E, no caso da reclamada, ela possui seguro. Então, quando esses bens são roubados, ela mesma não sofre tanto prejuízo quanto os trabalhadores que estão ali expostos a toda essa violência. O que acontece é que a violência ela não aumentou ao longo do tempo. O que mudou foi a forma de prestação de serviço da reclamada. E como ela assumiu essa atividade de risco e, vindo essa atividade de logística e transporte, ela também acumula um maior lucro, é claro que também o seu trabalhador que está exposto a toda essa violência, ele faz jus a um valor de dano moral condizente com o dano psiquiátrico, psicológico, emocional e pessoal que ele sofreu. Por isso, data máxima vênia ao voto do eminente relator, eu peço a essa douta turma que considere a majoração dos danos morais concedidos ao reclamante. Obrigada. Doutor Júlio. Apenas passar o dia que realmente restou evidenciado no processo que o reclamante teve, sim, sua integridade física e psíquica posta em risco na execução de sua atividade, sendo que, por força do artigo 157 da CLT,
cabe ao empregador garantir a segurança e rigidez de todos os seus colaboradores. E o quadro delineado no processo ele revela franco descumprimento desta obrigação. Agora, no que tange ao valor, eu estou também observando que ele deve atentar para o critério equitativo e atender ao caráter compensatório, pedagógico e preventivo, que faz parte da indenização ocorrida em face dos danos morais, cujo objetivo é punir o infrator e compensar a vítima pelo sofrimento que lhe foi causado, tendendo dessa forma a sua dupla finalidade, quais sejam a justa indenização do ofendido e o caráter pedagógico em relação ao ofensor. Por outra forma, deve-se deixar patente que não se pode admitir que a indenização seja fixada em valor tão elevado que importe enriquecimento sem causa, e nem tão ínfimo que não seja capaz de diminuir a dor do empregado e nem sirva de intimidação para a ré. Então, atenta a esses parâmetros colocados no voto, em face desses requisitos mencionados, estou entendendo, data vênia, da brilhante sustentação oral feita da tribuna, que o valor fixado pelo douto juiz de origem, em R$15.000, ele encontra-se, sim, em sintonia com os valores arbitrados em casos análogos por esta douta turma julgadora. Então, respeitosamente, eu estou mantendo a proposta de voto. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Paulo Maurício. Estou de acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Obrigado, doutora. Uma boa tarde. Prazer em vê-la aqui. Obrigada. Há uma inscrição aqui também para assistir no 28 da pauta, que é o 11.463.04/2017. Recorrente é Tractibel Engenharia Limitada e recorrido Juscelino José Ramos. Não está aí para assistir o julgamento o advogado Tomás Levi Moreira Alves. Doutor Júlio. 28, o doutor Manuel, não? Não, é você. Berenice, É o 28 11. da pauta? É você, É Nisso. porque a inscrição feita aqui. É a inscrição feita aqui, né? Está na tela? Está na Tá tela. na Renova a separação, porque a inscrição foi, não digo tardia, mas a 1/10 hora, né? Doutor Júlio, nós estamos com a segunda Eu vou opção. entrar aqui na... Júlio. Qual que é o nome do recorrente? Tractibel. Tractibel. Então deixa eu entrar aqui, porque não localizei ainda. 14 horas, né? Exato. Ver se ele entra aqui. Doutor Júlio, tem duas opções, nós estamos com a segunda. Qual? Com a segunda. Eu e o doutor Paulo. Segunda, né? Esse aqui não é Ramos, está vendo? É, Tractibel. E na conclusão tem. Conclusão, Excelência. Conclusão tem, tá vendo? Aí no nosso tem na conclusão, não precisa pôr no acordo, só nos fundamentos. Então aqui, por exemplo, Conclusão. aqui é só nos fundamentos. Eu conheço do recurso ordinário interposto pela empresa, bem como das contrarrazões oferecidas pelo reclamante. Rejeito a preliminar e a prejudicial de mérito suscitadas pela ré. No mérito, eu dou parcial provimento ao apelo empresário para decotar da condenação as diferenças salariais decorrentes da redução da jornada de trabalho efetivada a partir de 1º de outubro de 2016, conforme documento a que me reporto e os respectivos consectários. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente, Boa tarde. senhor relator, demais embargadores aqui presentes. Excelência, já era um pouco esperado esse resultado do julgamento, então nada. Bueno, eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Paulo Também Maurício. estou de acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Obrigado. Boa Obrigado, doutora. Uma boa tarde. Terminadas as sustentações orais nesta sala, passaremos à sala de 14.1, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. O processo. Depois chamo dela no final.
Porque tem um do Ministério Público na sua sala, mas só tem ela como escrita, eu chamo no final. Processo número 2 da pauta é o 10.254/2019. Recorrente Top Mix Engenharia, Tecnologia e Concreto S.A. e Flapa, Mineração e Incorporações Limitada. Está escrito para sustentação oral, estão escritos, né? Os advogados Bruno de Castro Maciel Ribeiro, pelas reclamadas, e Rodrigo Dourado Duarte, pelo reclamante. Só está presente o advogado da reclamante, não é isso? Das reclamadas não estão. Da reclamante, doutor? Reclamante. Bueno, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelas reclamadas e, no mérito, negando-lhes provimento. Vossa Excelência tem a palavra, se quiser. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria de saber se tem alguma divergência e, caso haver, me resguardar o direito de... Pois não. Doutor Paulo Maurício. Estou de acordo. Doutor Manuel Barbosa. É o RO... 10.200. Não, estou de acordo. 10.200. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Muito obrigado. Obrigado, boa doutor. tarde. Uma boa tarde. Boa tarde. Nessa sala só tem uma inscrição, então passaremos à sala de 14.2, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires. 14.2. O processo é o 46 da pauta, que é o 11.046.05/2017. Recorrentes Igor Augusto Cacique da Silva e Resgate Treinamentos Limitado. Recorridos os mesmos e Vale S.A. Está escrito para sustentação oral o advogado Caio Andrada Alcântara, pelo reclamante. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor Paulo Maurício, por gentileza, para a leitura da conclusão do voto. 46. É longo. Eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelo reclamante pela primeira reclamada, por quanto satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, à exceção no apelo da ré, pedido relativo à dedução de adicional noturno por falta de interesse recursal e dos documentos jungidos nos IDs AA 2611D e 8C4FCE5, com fulcro na súmula 8. No mérito, eu nego provimento ao recurso da primeira ré e, por outro lado, dou provimento parcial ao recurso do reclamante para acrescer a condenação ao pagamento como horas extras de 15 minutos diários referentes ao tempo à disposição, tempo de espera, baldeio, observando para fins de cálculo os mesmos parâmetros adotados na origem quanto as demais horas extras deferidas, inclusive reflexos. Também para excluir da condenação o pagamento de honorário advocatício sucumbenciais. Mantém o valor arbitrário da condenação em 9.000, eis que ainda compatível. Vossa Excelência tem a palavra, doutor. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente. Boa tarde. Demais embargadores, ilustres representantes do Ministério Público e caros colegas. O presente caso, o reclamante trabalhava como bombeiro nas minas exploradas pela Vale do Rio Doce e, por ser bombeiro, ele teria a sua jornada limitada pela Lei 11.901/2009, só que, no entanto, ele praticava a jornada de 36 horas uma semana e 48 noutra. A Resgate Treinamentos, pretendendo corrigir essa questão, realizou um acordo individual com o reclamante, que, no entender dele, se trata de um acordo que é ilegal, que está em confronto com a súmula 85 do TST, porque fixou um banco de horas que parte daquelas horas extras passadas seriam compensadas e a outra parte seria quitada. Então, o que o reclamante espera, com todo respeito à proposta de voto do ilustre relator, é que esse banco de horas estabelecido por meio de um acordo individual, mesmo que tenha sido realizado no Ministério do Trabalho e Emprego, porém, sem a assistência do sindicato, tanto é fato que esse acordo não tem a assinatura do sindicato lá na ata, ele seja considerado ilegal. No mínimo, que seja observada a quitação pelos valores pagos, porque é isso que consta também na ata de mediação do Ministério do Trabalho e Emprego, que está em folha 356 dos autos, que o próprio reclamante escreveu que conferia quitação exclusivamente pelos valores recebidos. A outra questão que viemos aqui falar na tribuna é sobre as horas itinerary, sem questionar o que foi apurado pelo perito.
pelo contrário, utilizando das informações que ele disponibilizou nos autos. Ele informou que, para chegar no local de trabalho, o reclamante deveria andar mais de 4 quilômetros, 900 metros num trecho, 3,2 quilômetros no outro trecho. Isso está em folha 787 dos autos. E, além disso, ele também disse, em sede de esclarecimentos, em folha 932, que o transporte público que ele considerou válido para o trajeto casa-trabalho seria intermunicipal. E a gente sabe, e também tem vários entendimentos nesse sentido, que o transporte público intermunicipal, pelas suas peculiaridades, preço, locais de parada, ele não é compatível com o trajeto casa-trabalho. Então, por isso, eu peço que seja revista essas duas questões. Primeira, a validade desse acordo individual, que é o que prejudica muito o reclamante, e a segunda questão das horas itinerárias. A outra questão, eu peço que acompanhe o ilustre relator, exatamente porque a questão dos minutos antecedentes talvez seja um dos fundamentos da aplicação da tese jurídica prevalecente aqui do número 13 do tribunal. Muito obrigado. Pois não, doutor. Doutor Paulo Maurício. Quantas horas in itinere, exatamente o fundamento. Existe transporte público, mesmo que intermunicipal, em parte do trajeto. Então, o alargamento do entendimento da súmula não deve ser feito no sentido aí defendido pelo ilustre advogado. Então, estou mantendo também. No que diz respeito ao acordo, o que mais me chama a atenção é que não há prova nenhuma de desrespeito ao que ele estabeleceu, com a presença do sindicato. Embora não tenha assinado, o sindicato estava lá. Participou do acordo, teve uma mediação depois. Eu acho que aqui a gente tem que respeitar exatamente a vontade manifestada explicitamente do próprio reclamante, do próprio empregado, que não fez prova alguma de que ele teria sido desrespeitado. Estou mantendo integralmente a proposta. Convênios aí ao ilustre advogado. Pois não. Doutor Manuel Barbosa. De acordo. Doutor Júlio Bernardo. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Uma boa tarde. Próximo processo, 48 da pauta, é o 11.092.83/2018. Não, tem um antes, 58. Ah, não, 58, desculpe. 58 da pauta, é o 11.784.09/2017. Recorrente é Claro S.A. e recorrido Samara Rafaela da Silva Frois e Master Brasil S.A. Está escrita para sustentação oral a advogada Daniele Alves Ossi pela reclamada. Boa tarde, doutora. Boa tarde, excelência. Doutor Paulo Maurício, por gentileza, para a leitura da conclusão do voto. Pois não, presidente. Estou conhecendo o recurso da reclamada, da segunda reclamada, no método nego de provimento. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, excelência. Boa tarde a todos. A questão principal aqui em relação do recurso, em relação, sim, ao pedido de reforma da decisão para excluir a responsabilidade que foi atribuída à recorrente pelo pagamento das parcelas que foi deferida à reclamante, especialmente em razão da função que ela confessa ter exercido como empregada da primeira reclamada, qual seja de supervisora, e que essa função ela não está inserida no escopo do contrato de prestação de serviço que foi firmado entre as reclamadas. Portanto, excelências, com a devida vênia da proposta de voto, a Claro, nem de longe, nesse caso, ela é beneficiária dos serviços que foram prestados pela reclamante. E, por isso, ela não pode ser responsabilizada nesse caso. Quanto aos demais pontos, pede a revisão da sentença nos termos do apelo empresário. É o que se espera. Obrigada. Mantendo a proposta, presidente, tem prova nos autos, inclusive documental, de relação da Claro com a empresa. Doutor Manuel Barbosa. De acordo. Doutor Júlio Bernardo. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Obrigada. Obrigado, doutora. Uma boa tarde. O 48, eles pediu para guardar que ele está no 8º. Pois não. Então, o próximo é o 14 da pauta, que é o 10.284.90/2018.
Recorrente Banco Bradesco S.A. e Luan Marcelino Vieira Costa, recorridos os mesmos. Estão inscritas para sustentação oral as advogadas Isabela Sanglar Pimenta Machado, pelo reclamante, e o advogado Alessandro Mastrogiani Faria, pela reclamada. Doutor, boa tarde, doutores. Doutor Paulo Maurício, por gentileza, para a leitura da conclusão do voto. Pois não. Estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pelo reclamado. No mérito, dou parcial provimento ao recurso do reclamado para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de 5.000. Provejo parcialmente o apelo do reclamante para determinar que o índice de correção dos débitos trabalhistas devidos até o dia 24 de março de 2015 será TR e a partir de 25 de 3 de 2015 IPCA, nos termos da modulação do TST. Também para deferir, acrescer a condenação os seguintes parcelas: 1 hora extra diária pela irregular fruição do intervalo para alimentação e descanso nos dias em que a jornada de trabalho do autor era de 6 horas diárias e houve labor habitual além da sexta diária, conforme se apurar nos contores de frequência anexados aos autos, aplicando-se adicional convencional ou legal, o que for mais favorável, com reflexo em repouso, aviso, férias com texto, 10º, fundo de garantia e multa de 40%, com o divisor 180, a evolução salarial da autora, e a base de cálculo na forma da súmula 264 TST. Parcelas serão quitadas em liquidação, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, incidindo sobre a importância da condenação já corrigida, nos termos da súmula 200, constado desde o juízo de emendação até o efetivo pagamento anterior do 883 da CLT. Correção monetária na forma da súmula 381, observando a variação da TR, exigíveis até 24 de 3 de 2015 e do IPCA no período a partir de 25 de 3 de 2015, conforme a modulação do TST. Os reclamados deverão providenciar recolhimentos previdenciários fiscais na forma da legislação pertinente, súmula 368 TST e OJ 366 SDI TST, observando os provimentos 1/96 da Corregedoria Geral de Justiça do Trabalho, trazendo aos autos a devida comprovação. 7,30 horas extras mensais, também a nível de referimento, pela realização de curso trainee, ficando mantidos os parâmetros da apuração estabelecidos nessa decisão para as horas extras intervalares. Também a verba de representação, considerando o valor médio pago e comprovado nos autos, a empregados que tenham exercido a mesma função do reclamante enquanto se ativou como gerente de PA, com reflexo nas horas extras, deferidas e pagas durante o contrato de trabalho, férias com texto, 10º salário, aviso, fundo de garantia 40%. Declaro, nos termos do 832 da CLT, que a verba de representação em horas extras e reflexo em repouso, aviso, férias usufruídas e 10º possui natureza salarial, mantido o valor da condenação ainda compatível. É a proposta. Doutora Isabela, fala em primeiro lugar, pelo tempo regimental. Boa tarde, Excelência, senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes da mesa. Eu vou fazer algumas ponderações na minha sustentação oral, no objetivo de tentar alterar a proposta de voto de Vossa Excelência, eminente relator. Não obstante ter sido deferida a parcela verba de representação ao reclamante, ela foi deferida com base na média dos funcionários que exerceram a mesma função, qual seja gerente de PA. Nesse caso, o preposto do banco, em depoimento pessoal, ele confessou a inexistência de critérios claros e objetivos para deferimento da parcela. Ele não sabe nem se há um regulamento interno prevendo o pagamento da parcela e nem os critérios utilizados do banco para estabelecer o pagamento e o valor da parcela. Então, nesse caso, o reclamante ele pugna pela possibilidade de alteração da proposta de voto em relação ao valor da verba que foi atribuída pela média dos empregados indicados na petição inicial. No que tange ao adicional de transferência, que foi indeferido pelo juízo de origem da Vara do Trabalho de Almenara, ficou comprovado que o Bradesco tem uma política de rodízio entre os gerentes de PA, de modo que o gerente de PA ele é transferido de seu local de contratação e ele não sabe quanto tempo ele vai ficar naquele local e nem se ele vai voltar para a cidade de origem. As transferências elas são sempre sucessivas, provisórias, no sistema de rodízio entre os empregados do banco. Isso foi comprovado pela prova testemunhal, que, nesse caso, falou que no reclamado existe a política de fazer rodízio entre os funcionários. Isso denota o caráter de transitoriedade
dos funcionários em relação aos postos de atendimento avançado no interior de Minas, razão pela qual pugna pela alteração da proposta de voto em relação ao pedido de adicional de transferência. No que tange ao pedido de descaracterização do cargo de confiança, no período de supervisor administrativo, ficou comprovado pela única testemunha ouvida que o reclamante não tinha subordinados e as funções são pré-determinadas pela chefia do banco. Em relação ao período de gerente de PA, que foi de 2014 até a dispensa, o próprio preposto do banco mencionou que existe um normativo do banco onde delimita todas as funções de crédito, de cobrança do gerente de PA, que ele não tinha alçada para aprovar empréstimo, que ele trabalhava sozinho e não tinha poderes para alterar taxas e limites. Razão pela qual pugna pela proposta de voto, pela alteração da proposta de voto, em relação ao pedido de descaracterização do cargo de confiança. Por fim, em relação à redução do valor de danos morais arbitrados em relação ao transporte de valores feito pelo reclamante, que reduziu de 25 mil para 5 mil, o reclamante tem uma consideração a fazer. Se for considerado que ele trabalhou no banco pelo período imprescrito, 5 anos, se o tanto que o banco economizou com o funcionário, colocando a vida dele em risco para poder fazer o transporte, isso daria em torno de R$200 por semana, R$250 por semana, que o banco economizou no pagamento de uma empresa de transporte de valores. Seria R$1.000 por mês. Se considerássemos os últimos 60 meses da prestação de serviço, o banco economizou muito mais aquilo do que ele pagaria numa empresa de transporte de valores. Então, uma condenação de R$5.000 para um funcionário que realizava transporte no norte de Minas, de Almenara, Mata Verde, Guanhães, em diversas localidades, não cumpre o caráter pedagógico do dano moral que o Bradesco sempre expõe seus funcionários a risco quando determina o transporte de valores da agência para os postos de atendimento avançado. Muito obrigada pela atenção, é o que eu tenho a dizer. Doutor Alessandro Faria. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. A manifestação da reclamada inicial diz respeito ao seu próprio recurso, o que tange à prescrição fundiária, pretendendo que essa prescrição do fundo de garantia seja de 5 anos. E qual o motivo dessa insistência da reclamada? É o entendimento do STF no recurso extraordinário com agravo 709/212, onde o entendimento proferido foi no sentido de que o inciso 3 do artigo 7º prevê expressamente o fundo de garantia como um direito dos trabalhadores urbanos e rurais. E destacou ainda esse entendimento que o prazo de 5 anos, então, seria também extensivo ao fundo de garantia nos termos do inciso 29 desse mesmo artigo. Então, pela prescrição do FGTS em 5 anos. Com relação à verba de representação hora deferida, a reclamada gostaria de mencionar, inclusive em cima do que foi dito pela advogada que me precedeu, que inexistência de norma interna do banco não significa inexistência de critério. Inclusive, os critérios de pagamento foram explicitados na peça de defesa. Posto isso, suscita reclamada o entendimento consubstanciado na sentença, no sentido de que o princípio isonômico, nesse caso, deve ser regido pelo artigo 461 da CLT. E não restou demonstrado aí de forma cabal o preenchimento desses requisitos. Em relação à sustentação pertinente ao recurso do reclamante, gostaria apenas de acrescentar o seguinte: com relação ao adicional de transferência, não há provisoriedade e nem transitoriedade, como foi afirmado, quando o empregado permanece por 4 anos
numa localidade e mais um ano em outra. Até porque o próprio reclamante, em seu depoimento pessoal, confessa que transferiu residência para esses locais. O cargo de confiança que o reclamante pretende desconstituir também a fidúcia que exige aqui o parágrafo 2º do artigo 224 é moderada, não é aquela pretendida pelo reclamante de gestão da agência. E, nesse particular, a testemunha Joelma disse que o reclamante, como gerente de PA, era o único representante do banco na cidade. Tinha, inclusive, as chaves da agência e assinava em nome do banco. Uma outra testemunha, de nome Maria de Fátima, também disse que o reclamante era o único representante do banco na cidade. Bom, isso com relação ao labor como gerente de PA. Como supervisor administrativo, nada disseram. Então, são essas as ponderações finais, apenas em contrapartida ao que foi sustentado pela minha colega. Obrigado. Pois não. Doutor Paulo Maurício. Vou fazer um pacote aqui, rapidamente. Fundo de garantia. Não há pedido de pagamento de fundo de garantia, então é inócua a discussão da prestação trintenária. Em relação ao dano moral, existiu, inclusive, uma pequena dúvida em relação ao transporte de valores pelo reclamante. Tem uma testemunha que diz, inclusive, que ele não fazia transporte. E a outra falou que fazia transporte. A que me convenceu mais foi a primeira testemunha. Por isso, eu reduzi, diante dessa pequena controvérsia, eu reduzi o valor, propus a redução do valor. No que diz respeito ao adicional de transferência, foi o que aconteceu. Ele transferiu-se, ficou 1 ano e meio, salvo engano, em determinado lugar, e depois 4 anos. Então, a provisoriedade aí não existiu. Verba de representação. Nós fizemos um arbitramento. A proposta é o arbitramento. Dentro do que foi firmado pela reclamada em relação aos pagamentos de outros empregados, e essa turma tem várias decisões já no sentido do arbitramento, eu citei aqui, do desembargador Manuel, desembargador Oswaldo, e vários outros também que tem do desembargador Júlio, fixando esses valores através do arbitramento. Relação de horas extras. Tem prova cabal de que o reclamante tinha, sim, uma representatividade em relação ao banco, perante terceiros, renegociava dívida, participava de comitê de crédito, dentre outras atividades. Então, Data Vênia, nesse período que ele era supervisor, ele representava, sim, e tinha certa fidúcia que o faz ficar na diferenciação aí dos demais empregados. Custo Trenê nós já falamos, enfim. É essa a proposta, estou mantendo a proposta integralmente. Doutor Manuel Barbosa. Inteiramente de acordo. Doutor Júlio. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Obrigado, doutores. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. O doutor Cláudio já retornou. Pode Aí chamar, nós então. Iremos para o 48 da pauta. Então, nós iremos para o 48 da pauta, que é o 11.092.83/2018. Recorrentes: SPAO Indústria Brasileira de Bebidas S.A. e Sidney Domingos Amâncio. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira, pelo recorrente. Boa tarde, doutor Cláudio. Doutor Paulo Maurício, por gentileza. Pois não. Estou conhecendo os recursos interpostos, afasta a preliminar suscitada, rejeita prejudicial, no método nego desprovimento. Doutor, com a palavra pelo tempo regimental. Eu poderia aguardar eventual divergência, Excelência? Claro, doutor. Doutor Manuel Barbosa. De acordo. Doutor Júlio. Inteiramente de acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, doutor. Boa tarde. Próximo é o 16 da pauta, que é o 10.312.31/2018, que está escrito para sustentação oral o advogado Humberto Marcial Fonseca. Ausente. Nesse processo não vejo nenhum lançamento de divergência, então, portanto, considero o processo julgado por unanimidade,
De acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. 23 da pauta, 10.416.08/2018. Recorrentes Charles Renato Tonelli e Vale S.A. Está escrita para sustentação oral a advogada Renata Andrade da Silva pelo reclamante. Boa tarde, doutora Renata. Doutor Maurício, por favor, quando tiver condições, Pois não, presidente. para a leitura da conclusão do voto. Eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelo reclamado e pelo reclamante. Rejeita preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa. Do mérito, dou parcial provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação ao pagamento adicional de periculosidade do período prescrito até janeiro de 2015 e alterar a base de cálculo do adicional de salubridade constante da sentença, que passa a ser o salário mínimo. Eu dou parcial provimento ao apelo do autor para reduzir os honorários periciais a seu cargo para o patamar de R$ 1.500, reduzir o percentual dos honorários sucumbentes para 10% sobre os pedidos julgados improcedentes, acrescer a condenação ao pagamento de 1 hora extra diária pela irregular fruição do intervalo para alimentação e descanso. Nos dizem que a jornada de trabalho superou 6 horas diárias, conforme se apurado dos controles de frequência anexados, aplicando-se adicional convencional ou legal, for mais favorável, com reflexo em repouso, aviso, férias com texto, 10º, fundo de garantia 40%, observar divisor 180, evolução salarial do autor e a base de cálculo na fórmula 264 ST, súmula. Mantidos os demais critérios para aprovação estabelecidos na decisão do primeiro grau, e declaro que possui natureza salarial as horas extras intervaladas e reflexo em repouso, aviso, férias gozadas com texto, 10º salário. Mantido o valor da condenação ainda compatível. Doutora, com a palavra pelo tempo regimental. Boa tarde. Eu venho falar pelo reclamante, Charles Renato Tonelli. Ele era mecânico na Vale. Seu contrato de trabalho vigorou antes da reforma trabalhista. E ele teve uma perda auditiva, no qual o perito, no laudo apresentado nos autos, ele afirmou que o reclamante realmente possui essa perda auditiva, mas que, entretanto, essa perda não possui características que foi causada pelo ruído. No entanto, em momento algum, o perito ele foi ao local de trabalho do reclamante. Ele fez um laudo deficitário porque ele não analisou, de fato, como era o trabalho dele, do reclamante. O reclamante era mecânico, trabalhava exposto a ruídos de maquinário pesado de mineradora. E, nesse sentido, o reclamante vem, com todo respeito, pedir que essa prova pericial, esse laudo, na verdade, nesse laudo pericial, seja descaracterizado e o processo retorne à origem para se avaliar corretamente o local de trabalho e assim auferir se o reclamante estava ou não exposto ao ruído que causou a sua perda auditiva. Obrigada. Estou mantendo a proposta baseada no laudo pericial, exatamente. Estou recusando aqui, assim como o juiz de primeiro grau, não vi data vênia a necessidade de se elaborar uma nova perícia, não vejo cerceamento de defesa. Estou mantendo a proposta. Doutor Manuel Barbosa. De acordo. Doutor Júlio. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Obrigada, boa tarde. Obrigado, doutora. Boa tarde. O próximo é o 19 da pauta, que é o 10.332.82/2019. Recorrente Rejane Dias Alfredo, recorrido Banco Santander Brasil S.A. Está escrita para sustentação oral, advogada Fernanda de Sá Campos, pela reclamada. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutor Paulo Maurício, por Pois não, favor, para a presidente. leitura da conclusão do voto. Estou conhecendo o recurso da reclamante, as contrarrazões, dono parcial, provimento ao apelo para determinar que a devolução da obreira dos valores depositados a título de salário em sua conta bancária seja realizada sem atualização monetária estabelecida na origem. Quanto mais, eu mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e declino outros que serão apresentados a ilustre advogado.
E rejeitamos também o requerimento de aplicação da reclamante da multa de descanso de má-fé. Doutora, com a palavra pelo tempo regimental. Boa tarde a todos. O voto nos atende, eu gostaria de ouvir eventuais divergências. Pois não. Doutor Manuel Barbosa. De acordo. Doutor Júlio. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Esse processo aqui é um dos processos que eu nunca... Vê se é esse mesmo. Então, onde Próximo, a gente por chega? favor. 30 da pauta. É o 10.537-56-2017. Recorrente Washington Alves Coimbra e recorrido SJ Sistema de Incêndio Limitado e outros. 30, né? Está escrita para sustentação oral a advogada Márcia Regina Frigo Florentino pela reclamada Medley Farmacêutica Limitada. Boa tarde, doutora. Boa tarde, excelências. Doutor, por favor, para a leitura da conclusão do voto. Pois não, presidente. Eu estou conhecendo o recurso ordinário do autor, rejeito preliminar de nulidade julgado pelo cerceamento de defesa e nego-lhe provimento. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Sim, excelência. Como eu estou pela... Boa tarde a todos. Primeiro, como eu estou pela sexta reclamada, eu gostaria só de saber se há alguma divergência. Doutor Manuel Barbosa. De acordo. Doutor Júlio. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Obrigado, boa tarde. Obrigado, doutora. Uma boa tarde. Terminadas as sustentações orais nesta sala, passaremos à sala de 14.3, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. O primeiro processo aqui com inscrição para sustentação oral é o 28 da pauta, que é o 11.055-43-2018. Recorrente é Berenice de Oliveira e outros. Está escrito para sustentação oral o advogado Tiago Musi, pelo reclamante, está ausente, Raquel Mendes Ferreira, pela reclamada. Pelo Banco Santander. Pelo reclamado, Banco Santander. Doutor Manuel Barbosa. Boa tarde, doutora. Doutor Manuel Barbosa, por gentileza, para a leitura da conclusão do voto. Senhor presidente, eu conheço de ambos os recursos, no mérito, nego provimento ao recurso reclamado, dou provimento parcial ao recurso reclamante para estabelecer, como base de cálculo da PLR, o valor pago pelo INSS somado da complementação de aposentadoria. Mantenho o valor da condenação porque ainda é compatível. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais julgadores dessa egrégia turma, ilustre representante do Ministério Público, serventuários e colegas presentes. Boa tarde a todos. Um caso em questão, o juiz de primeira instância ele condenou o banco ao pagamento da verba PLR referente ao exercício do ano de 2018, afastando a aplicação das súmulas 294 e 326 do TST. O pedido dos autores, ele fundamenta no pagamento da PLR com base no artigo 56 do Regulamento de Pessoal do Banco, de 1975, repisado em 84. Ocorre que a natureza dessa verba, que trata o citado artigo 56, não é o PLR, mas sim uma gratificação, que foi suprimida em 2001. A referida parcela gratificação semestral não está prevista em preceito legal, mas apenas em regulamento interno. Dessa forma, deve incidir, no caso concreto, o disposto na súmula 294 do TST, razão pela qual é imperiosa a aplicação da prescrição total. Também a PLR não é verba garantida por preceito legal. E não há prova nos autos de que ela foi negociada pela categoria profissional. No caso concreto, fosse extensiva aos aposentados. Dessa forma, o banco reclamado ele pretende que seja decretada a prescrição total. Quanto ao mérito, é incabível a alegação de que há paridade com o pessoal da ativa. O artigo 107 da regulamentação de pessoal não prevê a paridade entre ativos e inativos. As verbas de PLR e gratificação semestral, elas são similares, mas essencialmente distintas, né? Não há atrelada à gratificação semestral a lucratividade do banco, ao contrário da PLR. Não há qualquer vínculo e ligação entre as duas verbas.
aos aposentados do Banespa, garantiu-se a percepção da gratificação semestral, considerando-se as admissões ocorridas entre os anos de 1962 e 1985, quando da vigência do antigo normativo interno. Já a PLR, ela é prevista como um incentivo à produtividade e pressupõe prestação de serviços. Dessa forma, as verbas se aplicam de forma completamente diversa, distintas entre si, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau. É o que se espera. Pois não. Doutor Manuel Barbosa. Senhor presidente, eu mantenho a proposta de voto, ouvi atentamente a sustentação, mas a doutora vai ter que discutir com o TST, que eu estou citando duas jurisprudências recentes deles aqui nessa mesma matéria. Doutor Júlio? De acordo. Eu sou o terceiro votante, estou também inteiramente de acordo. E dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Muito obrigada e boa tarde a todos. Bueno, boa tarde. Próximo é o 17 da pauta, que é o 10.483-61-2017. Está escrito para sustentação oral o advogado Rafael Andrade Pena pelo recorrente, advogado ausente. Não há nenhum registro de divergência, então, portanto, considero o processo julgado de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Próximo é o 44 da pauta, 12.249-86-2016. Recorrente Nilberto José da Silva e recorrido Zina Delta S.A. Está escrita para sustentação oral a advogada Rafaela Carmos Borges de Oliveira pela recorrida, pela usina. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Excelência. Doutor Manuel, quando tiver condições, por gentileza. Abrir o seguinte, era que nós já estamos. Hein? Esse aqui, número da pauta? Esse é o 44. Da pauta é 44, Que os 12.249. Foi com o doutor Elias, já foram feitos. É o 44. Eu conheço o recurso ordinário, a acolha preliminar de nulidade da decisão recorrida, determinando retorno dos autos à origem para a reabertura da decisão processual, com inquisição da testemunha indicada pelo ator, para que seja proferida nova decisão conforme entender direito. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Boa tarde, Excelências. Peço vênia para discordar da decisão do ilustre relator, no sentido que, nesse caso, não há que se falar em nulidade por cesseamento de defesa, pois as contraditas foram deferidas por ausência de isenção de ânimo para depor. Ambas as testemunhas elas já tinham ações trabalhistas em face desta ré, com pedidos de danos morais e também assédio morais pelas condições de trabalho oferecidas e também por discriminação diante da opção sexual de uma delas. No caso dos autos, não se trata de afrontar a súmula 357, conforme quer fazer crer o obreiro, visto que, como eu já falei, né, o deferimento se deu pela isenção de ânimo destas para depor nos autos, pelo que elas pleitearam em ações anteriormente ajuizadas. Então, diante do exposto, eu pugno pela manutenção da sentença nesse ponto. Pois não. Doutor Manuel Barbosa. Presidente, manter a proposta de voto. Doutor Júlio Bernardo. De acordo. Eu sou o terceiro votante, estou então, também inteiramente de acordo, antes acusando o recebimento de memorial da recorrida. Perfeito, Excelência, obrigada. Pois não. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Próximo. Próximo é o 7 da pauta, 10.255-02-2018. Está escrito para sustentação recorrente o Wellington Aparecido de Souza e Maria de Fátima Souza. Recorridos Alberto Flávio Dornas de Alckmin e Cláudia Sabino Procópio. Está escrito para sustentação oral o advogado Alisson Nogueira Santana pelos reclamantes. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor Manuel Barbosa, por gentileza, para a leitura da conclusão do voto. Senhor presidente, eu conheço o recurso no mérito e nego-lhe provimento. Vossa Excelência tem a palavra, se quiser. Senhor presidente, eu vou aguardar eventual voto do divergente. Pois não. Doutor Júlio? De acordo. Eu sou o terceiro votante, estou também inteiramente de acordo. E, assim sendo, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Obrigado, boa tarde. Obrigado, doutor. Uma boa tarde. Próximo é o 15 da pauta,
que é o 10.472-28-2017, recorrência de Milson Ramos de Itaú Unibanco S.A. Está escrito para sustentação oral o advogado Humberto Marcial Fonseca, pelo reclamante, advogado ausente. Não há nenhum registro de divergência, então, portanto, eu considero esse processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Terminadas as sustentações orais nesta sala, passaremos à sala de 14 horas, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo, um processo que é do Ministério Público, processo número 14 da pauta. Qual que é? 14 da pauta. De quem? Doutor Júlio Bernardo do Carmo. Qual que é o número do processo? O 14 da pauta é o 10.801-51-2017, é um AP. Agravante é Sérgio Roberto de Lima Dias e agravado é o Ministério Público do Trabalho. Doutor Está Júlio? escrita para sustentação a doutora Maria Helena. Entrar na tela aqui. Sérgio Roberto, né? Sim. Conclusão, Excelência? Por gentileza. Perfeitamente. Eu conheço do agravo de petição interposto pelo executado e da contraminuta. Rejeita a preliminar suscitada e, no mérito, eu dou o provimento parcial ao apelo, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial por profissional habilitado, a fim de definir o valor real do bem imóvel penhorado, conforme fundamentação supra, parte integrante, custas pelo executado, afinal. Doutora Maria Helena, por gentileza, para a sua sustentação. Excelentíssima turma. O Ministério Público, nesse caso, vamos dizer, tem interesse que o imóvel seja avaliado pelo seu valor real e que esse valor possa ser futuramente, se houver o leilão, que esse valor possa ser arrecadado, suficiente para pagar a multa executada. No entanto, o que eu gostaria de sugerir aqui é que realmente tem essa discussão, há uma diferença de R$ 2 milhões, mas é que se trata de uma gleba de terra de 112 hectares, né? E a execução é em torno de R$ 600 mil, a execução em favor do Ministério Público. O que seria só uma sugestão, excelentíssimo relator, no sentido de que se limitasse, então, a penhora ao valor mais próximo da execução, assim o processo não teria o atraso de uma perícia, né? Então, mas qualquer que seja o resultado, né, havendo o bem para garantir a execução, o Ministério Público vai ficar satisfeito. Só que a perícia ela realmente vai demandar uma certa demora no processo que não haveria se houvesse a redução do valor ao número de hectares suficiente para quitar o valor devido ao Ministério Público. É só essa questão. Doutor Júlio, por gentileza. Estou mantendo da tabela procedimento normal, que é a reavaliação, qual deve atingir o objetivo de alcançar o valor real do imóvel. Ao invés de fazer uma avaliação apenas aproximativa, eu mantenho da tabela no voto. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Paulo De Maurício. acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência desembargador relator. Nessa sala só tem um 26, né? Os outros já foram julgados, não é isso? Então, terminadas todas as sustentações orais, parece que nesse doutor Júlio só tem... Vamos agora às